Salve, salve, galera! Eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidades do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você para mais uma aula, perfeito? Antes de começar, você já sabe todo o procedimento. Curte o nosso vídeo, fundamental para a gente. Comenta, traz a sua opinião, a sua dúvida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para a gente poder criar aquela rede do bem. Se inscreve no nosso canal, mas eu sei que você já está inscrito, porque você está aqui toda semana, eu te vejo toda semana daqui. E, obviamente, ative o sininho para ter acesso ao conteúdo diário do Enem 360, a maior e mais completa plataforma gratuita voltada para os estudos aí, para a prova do Enem 2020. Show de bola? Então vamos embora. Vamos cair dentro que tem questão bacana para a gente fazer aí. Uma questão sobre tema bastante interessante. E o tema de hoje é urbanização brasileira. Perfeito? Galera, esse tema apareceu em 6 das 90 questões dos últimos 5 anos. A gente está falando de primeira aplicação. Perfeito? Ainda estamos na prova de 2016. Lembrando sempre o caderno azul, o nosso caderno base. Tá? Essas 6 questões elas equivalem a 6,7% das provas nos últimos 5 anos. Show de bola? Então vamos à questão. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, em parcela do sul do estado da Bahia e na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde tem influência dividida com Belo Horizonte. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro de Itapemirim, Campos de Goytacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. Então essa questão fala sobre um conceito importante da geografia urbana, que é o conceito de rede urbana. E vamos entender um pouquinho o que vem a ser esse conceito. Então, galera, falar sobre rede urbana é falar sobre um processo que determina o seguinte: se a gente analisa uma rede urbana mais complexa, quanto mais complexa for essa rede, maior seu grau de articulação com a economia mundo. Né? Então, quando a gente fala de rede urbana, a gente está falando de um conjunto de cidades articuladas de forma global, regional ou localmente. Quando a gente fala, por exemplo, de cidades globais, a gente está falando de um grau de integração global. Né? A gente está falando de cidades que têm um poderio financeiro, econômico bastante significativo, né? Com peso aí global, cidades que possuem bolsas de valores, sedes de empresas transacionais. Né? Quando a gente fala de cidades conectadas regionalmente ou localmente, a gente está falando no âmbito nacional, regional, né? O que não deixa de ser importante. A rede urbana é justamente esse grau de integração das cidades, né? Que determina uma estrutura extremamente hierarquizada. Existem cidades que possuem uma posição mais privilegiada, vamos dizer assim, dentro da hierarquia urbana, e outras que apresentam uma posição mais desprivilegiada. E o que determina essa posição das cidades? O seu grau de integração com outras cidades, o seu grau de polarização de fluxos, de pessoas, de mercadorias, de serviços. Né? Obviamente também a sua quantidade e qualidade de serviços que são oferecidos nessa cidade. Né? A infraestrutura que permite essa articulação. Então são vários elementos que determinam a posição dessa cidade dentro da hierarquia urbana. E você sabe identificar essa hierarquia urbana no seu dia a dia? Você sabe que existem cidades, como por exemplo São Paulo, que estão num patamar de metrópole acima de qualquer outra cidade aqui no território brasileiro. Né? São Paulo é a nossa grande metrópole nacional. Existem cidades como Rio de Janeiro e Brasília que estão num patamar abaixo, são são metrópoles, melhor dizendo, metrópoles nacionais. Ou ainda, existem outras metrópoles, como, por exemplo, Porto Alegre, como Manaus, Campinas se tornou uma metrópole há pouco tempo, seria algo como uma metrópole de cunho regional. Então, essas posições elas são determinadas a partir do processo de hierarquia urbana. E o que diferencia uma cidade de outra dentro de toda essa lógica de hierarquização, obviamente, sua rede urbana, sua capacidade de polarização de fluxos, sua capacidade de concentrar bens e serviços, os serviços que oferecem maior e melhor qualidade e tudo mais. Perfeito? Então a gente entende que a infraestrutura que articula essas cidades tem um papel fundamental nessa rede. Leia-se
os sistemas de transportes e comunicações, responsável pela formação aí desses fluxos entre cidades. Galera, a gente identifica aí nesse mapinha do IBGE um pouco da rede urbana das cidades aqui no Brasil. Então você vê, por exemplo, as linhas pretas demarcam aí o grau de polarização do Rio de Janeiro, né, com influência em Vitória, no Espírito Santo, inclusive no sul da Bahia, como foi colocado no texto, né? Você tem aí um grau de influência bastante significativo, especialmente ao norte do Rio de Janeiro. São Paulo tem um grau de influência, né, na linha verde, que atinge inclusive a cidade de Cuiabá, né, a projeção aí bastante significativa. Consegue ver? As metrópoles têm, obviamente, um grau de influência maior, né? Então a gente consegue identificar claramente essa rede urbana e como é que ela se distribui. Ele fala o seguinte: o conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado às cidades e a cidade do Rio de Janeiro é frente pioneira. Galera, frente pioneira é o Estado, é o grande capital expandindo a fronteira agrícola. Essa é a frente pioneira. É o Estado levando infraestrutura e o grande capital levando os empreendimentos. Zona de transição, transição entre dois espaços, né? A gente chama de zona de transição, por exemplo, quando a gente está falando de dois biomas distintos, na verdade, dois domínios distintos. A gente possui ali a zona de transição entre eles. Não faz sentido dentro dessa lógica. Região polarizada. Opa, a região, né? Toda essa região, ela é polarizada pelas ações da cidade do Rio de Janeiro, que concentra fluxos, que tem um grau de influência que supera os limites territoriais da cidade, na verdade. Área de conurbação. Conurbação é a junção da mancha urbana. E a gente sabe que não há essa conurbação, por exemplo, entre Rio de Janeiro e Teresópolis, ou Angra dos Reis, ou Barra Mansa, ou Volta Redonda. Não há, né? Não há junção dessa mancha urbana. Na verdade, há conurbação entre a cidade do Rio de Janeiro e as cidades que fazem parte da região metropolitana, que é o que ele chama de periferia metropolitana, né? Existe a metrópole, que é a cidade do Rio de Janeiro, e as demais cidades conurbadas a ela. Então, o conceito que mais tem relação com o que a gente observou no texto, sem dúvida, é região polarizada. Curtiu? Deixa seu comentário que eu quero interagir com você aí e a gente já vem para fazer questão de atualidade. Show? Vamos dar sequência. Galera, tema importante, tema fundamental para a sua prova do Enem. Dentro do contexto de atualidades, a geografia agrária do Brasil, né, um tema que vai aparecer tanto na parte de geografia quanto de atualidades, e a gente vai trazer para uma discussão atual aí algumas questões. Esse tema apareceu em 7 das 90 questões dos últimos 5 anos. Isso corresponde a 7,8% das últimas 5 provas, a gente está falando de primeira aplicação. Então pega seu caderno azul, a gente ainda está trabalhando questões de 2016, vai na questão 44, e vamos ler junto comigo. Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. Exigir o mesmo de uma música feita hoje, no interior conectado, globalizado e rico como que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. Então, galera, a gente precisa ficar atento às transformações que o espaço rural passou nos últimos anos, né? Quando a gente brinca aí sobre, por exemplo, a internet que chega no campo, as informações que chegam de forma mais acelerada no campo do que em décadas passadas, isso de fato acontece. A gente pode entender que o campo hoje ele não é mais caracterizado apenas pela existência de atividades agrícolas, mas também por atividades não agrícolas. A gente observa, na verdade, um intenso processo de modificação no campo, que a gente pode chamar de novas ruralidades, perfeito? E mais do que isso, galera, há um processo no campo de expansão de sua pluriatividade. Quando eu digo que as atividades agrícolas elas não caracterizam mais a área do campo, é porque eu posso entender que existem outras atividades, como a atividade comercial, a atividade de lazer e entretenimento, o ecoturismo, por exemplo. Existem atividades
que não são características do campo, mas que hoje estão presentes no campo também, né? Eu não posso mais entender o campo apenas como um espaço rural da produção agropecuária. Tudo bem? E aí, galera, quando a gente fala da relação entre o campo e a cidade, a gente precisa entender que essa relação ela se intensifica com o passar dos anos. Existe uma lógica de dependência do campo à cidade, da cidade ao campo, e a gente vai observar agora nesse esquema. Então a gente pode entender que o campo fornece à cidade está relacionado, por exemplo, à oferta de matéria-prima para a atividade industrial, que ainda é desenvolvida essencialmente na cidade, ou ainda a produção de alimentos, a presença de alimentos, já que de fato o campo produz o que a cidade necessita, né? O mercado consumidor da cidade é o principal mercado consumidor dos produtos que vêm do campo. E mais do que isso, a oferta de mão de obra oriunda do campo ainda é considerável dentro de um processo de modernização desse campo cada vez mais constante. Já o que a cidade fornece ao campo está relacionado, por exemplo, ao capital para o investimento. Se a cidade é o principal mercado consumidor do campo, a cidade dita o que o campo vai produzir e fornece o capital, os investimentos aí, de capital necessários à produção do campo. Além disso, galera, a própria tecnologia, o maquinário produzido, os insumos, as sementes geneticamente modificadas, os adubos químicos, tudo isso é produzido essencialmente na cidade. Então a cidade fornece a tecnologia a qual o campo necessita, além dos serviços que a cidade oferece ao campo, né? Como, por exemplo, serviços relacionados à educação, à saúde, né? Na verdade, de fato, se nós comparamos aí o campo e a cidade no que se refere a essa oferta de serviços, nós observamos que a cidade ainda concentra, né, os serviços em maior quantidade e também em melhor qualidade. Não entrou aí no esquema, mas a gente poderia falar também de outro serviço oferecido aí pelo campo em relação à cidade, os serviços relacionados ao lazer, né, cada vez mais comum, até as fazendas, o ecoturismo, como a gente falou no slide anterior, acaba sendo uma realidade em termos de oferta de serviço do campo à cidade. Então existe uma relação de interdependência, o campo vive essas modificações e essa relação de interdependência, ela de fato nos mostra uma relação direta de maior dependência, sem dúvida, do campo em relação à cidade. Se a gente pode determinar alguém que controla essa relação, sem dúvida, essa relação é controlada pela cidade, porque o que a cidade fornece ao campo apresenta maior valor. Sem dúvida? Tudo bem ou não? Então a gente pode voltar para a questão e entender o seguinte. A questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro, e aí ficou fácil, né? Um crescimento do sistema de produção extensiva, isso já existia. Você sabe que a produção extensiva é aquela que apresenta baixa produtividade. Expansão de atividades das novas ruralidades, fruto dessas modificações pelas quais o campo passa. Persistência de relações de trabalho compulsório. Galera, isso não é uma realidade de agora. O trabalho compulsório é algo que existe no campo desde quando o campo é campo. E ainda hoje existem atividades relacionadas à peonagem, né, à escravidão por dívida no campo brasileiro. Contenção das políticas de subsídios agrícolas? Não, elas continuam existindo. Existem programas voltados para a produção agrícola, né? Programas ligados aí ao BNDES, ao PRONAF. E ainda fortalecimento do modelo de organização cooperativa. Isso não está diretamente relacionado ao texto, embora a gente saiba que existe. A cooperativa é uma forma que o produtor rural se fortalece frente a grandes empresas e a grande concorrência. Gabarito, então, só pode ser a nossa letra B. Tudo bem, galera? Então é isso. Se gostou, curte aqui o nosso vídeo, traz o seu comentário, a sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer em interagir aqui com você, beleza? Um beijo grande, eu espero você. Até a próxima.